Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é da correção da lista 5. A lista 5 ela é composta por todas as questões que valem 4 pontos do nível P dos anos de 2016 e 2017 da Olimpíada Canguru de Matemática, tá certo? Então, com essas informações que eu acabei de dar a vocês, vocês vão conseguir encontrar as provas, tá certo? De acordo com essas informações, e ter acesso às questões que eu acabei de falar a vocês, caso vocês não tenham acesso a essas listas, tá certo? Todas essas listas são com questões das provas anteriores, tá bom? Então, deixa seu like aí já no início, para não esquecer. Deixa também um comentário se você gostou, alguma sugestão, tá bom? Caso queira também entrar em contato comigo, basta ir lá no meu Instagram, tá certo? Tem aí na descrição, e mandar uma mensagem para mim que rapidamente eu vou responder você, tá certo? Então, vamos ao trabalho. Questão 1. Sofia coloca bolas brancas e pretas nos degraus de uma escada, conforme o padrão mostrado na figura abaixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que dar um pouquinho de mais ênfase aqui é que nessa figura existe um padrão. Então, a gente já tem que... Eita, que padrão é esse? Então, vejam só. Como ficarão as bolas colocadas no degrau que tem o ponto de interrogação, no caso isso aqui. Se vocês perceberem, gente, de um degrau para o outro, aumenta sempre uma bolinha, né? Ó. Antes, nesse degrau tinha uma e passou a ter duas, ou seja, aumentou uma, né? Desse aqui para esse aumentou uma também. E assim sucessivamente, né? Como é um padrão, isso aqui é uma sequência, então esse padrão ele sempre se repete. Ou seja, gente, qual é outra propriedade, outra característica desse padrão aí que a gente pode perceber? Que sempre que a gente aumenta um, a gente está adicionando uma bolinha, somente uma de cor diferente da outra, né? Por exemplo, aqui era preto. Então, se eu adicionei um, a próxima escada, o próximo degrau vai ter outra bolinha, só que com cor diferente. E assim vai seguindo esse padrão até chegar aqui. Então, se vocês perceberem, eu vou escrever embaixo de cada degrau um número referente a que degrau é esse, tá certo? Então, ó, esse aqui é o degrau número 1, esse aqui é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá certo, pessoal? Então, percebam o seguinte, nos degraus com números ímpares, as bolinhas, elas sempre iniciam com a cor preta e terminam com a cor preta, ó, tá vendo? Então, isso a gente já pode afirmar que a sequência que vai estar no degrau 9 vai começar com uma bolinha preta e terminar com uma bolinha preta, tá certo? Outra coisa que a gente pode perceber aí nessa questão é que o número referente ao degrau é referente também à quantidade de bolinhas. Ó. O degrau 1 tem uma bolinha, o degrau 2 tem 2 bolinhas, o degrau 3, 3 bolinhas. Logo, o degrau de número 9 vai ter 9 bolinhas. Então, se a gente for para as alternativas, a gente já pode descartar algumas, seguindo esse critério, né? Essa alternativa A, ela só tem 8 bolinhas. Então, a gente já descarta, porque tem que ter 9. Essa alternativa aqui também, ela tem 9, então permanece, né? A gente deixa aí, a gente vai analisar ela depois. Essa alternativa aqui, ela tem 9 também, então deixa. E essa alternativa tem 9 também. E essa aqui tem 10, né? Ela tem 10, então a gente descarta também, porque tem que ter 9. Então, a próxima coisa que a gente vai analisar é o seguinte. A gente vai analisar as cores das bolinhas. A gente já analisou a quantidade de bolinhas que vai ter nesse degrau. E agora a gente vai analisar as cores. Bem, como a gente percebeu, quando era números ímpares, começava no preto, né? E terminava no preto também. Sempre seguindo essa ordem. Preto, branco, preto, branco, preto, branco, até chegar no preto. E a alternativa que segue essa lógica, preto, branco, preto, branco, preto, branco, é a alternativa D, né? Porque a alternativa B, ela começa no branco e está errado, tá? Não, as sequências elas sempre começam no preto. E essa aqui, a alternativa C, está errada porque ele repete 2 vezes o preto e 2 vezes o branco, ou seja, ele está quebrando a sequência, não existe um padrão aí. Então, a alternativa correta, gente, é a alternativa D, tá certo? Preto, branco e tem 9 bolinhas, ok? Vamos para a próxima questão. As galinhas de Elisa botam ovos brancos ou marrons.
Elisa pega 6 desses ovos para colocar na caixa abaixo, evitando que 2 ovos marrons se toquem. No máximo, quantos ovos marrons ela pode colocar na caixa? Então vejam só, gente. A primeira coisa que a gente poderia fazer aqui era supor que ela vai colocar um ovo marrom aqui, tá certo? Como a questão quer saber no máximo, então a gente vai tentar colocar o máximo de ovos marrons que a gente conseguir. Então vamos supor que ela colocou um ovo marrom aqui. Logo, se ela colocou um ovo marrom aqui, ela não vai poder colocar nem nessa bolinha, nem nessa. Porque se a gente tivesse colocado um ovo marrom aqui ou aqui, teriam 2 ovos vizinhos marrons, né? E a questão diz que ela não vai poder colocar, ela vai evitar que 2 ovos marrons eles se toquem, né? Então, o mais adequado a se fazer era colocar um ovo branco aqui e outro ovo branco aqui, tá certo? Então, percebam que aqui, nesse canto, eu poderia colocar, sem problema algum, um ovo marrom, né? Já que os vizinhos dele são brancos, então não tem problema. Porém, nessa circunferênciazinha aqui, eu vou ter que colocar um branco também, porque se eu colocasse um marrom, esses 2 ovos eles se tocariam, né? Eles são da cor marrom e não pode. Logo, nessa posição aqui, eu vou colocar um marrom, já que os vizinhos dele são brancos, tá certo? Então, a gente também poderia encaixar essas bolas de outra maneira, que seria como? Eu vou riscar aqui, tá certo, pessoal? A gente viu que nessa primeira possibilidade foram 3, né? No máximo 3. E nessa segunda também vai ser 3, ó. Vamos supor agora que ele coloque um branco aqui. Se ele colocou um branco aqui, os vizinhos dele podem ser o quê? Pode ser marrom, né? A gente não vai colocar outro branco porque a gente quer o máximo de marrons possíveis. Logo, essa bola aqui, ela vai ter que ser o quê? Branca, já que não pode ter ovo marrom se tocando com ovo marrom. E aqui, gente, nessa bola aqui, ó, vai ter que ser um marrom, tá certo? Já que o vizinho dele é branco. E aqui no de cima a gente coloca um ovo branco, já que os vizinhos dele são marrons. Então, vejam, dessa forma que a gente fez também, a gente também encontrou 3. Então, a resposta correta aí é 3. Ela vai conseguir colocar, no máximo, 3 ovos marrons, né? Ela vai conseguir colocar de 2 formas, mas a quantidade de ovos é 3. Tá certo, pessoal? Seguindo essas regras. Então, vamos para a próxima questão. Um ano tem 12 meses. Karina tem hoje 1 ano e 3 meses. Quantos meses faltam para Karina ter 2 anos, né? Então vejam só, gente. Para ela ter 2 anos, se 1 ano tem 2 meses, então 2 anos tem 2 vezes 12, 24 meses. Tá certo? Tudo tranquilo por aí, né? Se hoje ela tem 1 ano e 3 meses, significa que desses 24, como 1 ano tem 12, 12 anos já se foram, tá certo? E como ela já completou 3 meses, 3 meses também já se foram. Logo, quando a gente resolver essa continha aqui, a gente vai encontrar quantos meses faltam para ela completar 2 anos, né? Que é equivalente a 24 meses, como a gente já viu. 24 menos 12 é 12. E 12 menos 3 vai dar 9. Tá certo, gente? Então, a resposta aí, bem simples, bem na cara, é a alternativa E, né? 9. Faltam 9 meses para ela completar 2 anos. Você também poderia tentar fazer isso aí de cabeça, né? Não é uma conta tão difícil de se fazer, tá bom? Então, vamos para a próxima questão, né? Questão 4. Vovó foi ao quintal e chamou todas as suas galinhas e o seu gato. Um total de 20 pernas correu em sua direção. Quantas galinhas tem vovó? Gente, vejam só. Primeira coisa, quantas pernas tem um gato? 4, né? E quantas pernas tem uma galinha? 2. Essas informações são muito importantes para a análise dessa questão. Então vejam só, como ela quer saber a quantidade de galinhas, a gente tem o seguinte, se 20 pernas se essa quantidadezinha aqui, 20, tá juntando todas as galinhas e o gato, se a gente fizer 20
menos 4, a gente vai encontrar 16. E aí, esse 16, ele está relacionado com a quantidade de pernas de galinhas que ela conseguiu ver, tá certo? Então, quando a gente faz 20 menos 4, a gente está tirando aí desse valor as pernas do gato. A gente não está mais levando em consideração as pernas do gato para fazer a interpretação, tá certo? Então, a gente já sabe que ao todo, essa vovó, ela conseguiu ver 16 pernas de galinhas, né? Como cada galinha tem 2 pernas, basta eu dividir 16 por 2, né? 16 por 2 vai dar 8. Ou seja, 8 é a quantidade de galinhas que tem, que essa vovó ela tem, né? Foram a quantidade de galinhas que correram até ela. Então, se vocês fizessem o cálculo ao contrário, vocês também veriam que está correto e vai dar 20, ó. Tem 8 galinhas, né? Cada galinha tem 2 patas, mais as quatro pernas do gato. 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, 20. Então, de fato, a gente acabou de confirmar que o nosso raciocínio ele está correto. Tá certo, pessoal? Então, a alternativa correta aí é a alternativa C, 8. Ok? Tem que ter muito cuidado aí para não fazer, por exemplo, 20 dividido por 2, ou até mesmo subtrair, achar que o gato tem 2 pernas e fazer 20 dividido por 20 menos 2 e dá 18, e aí dividir por 2, e etc, tá certo? Então, tenham muito cuidado nesses tipos de questões, ok? Vamos para a próxima, essa questão 4 aí também, questão bem fácil, bem tranquila. Então, bora lá. Num edifício, há 12 salas, e cada sala tem 2 janelas, e uma luz no teto, ok? Ontem à noite, Júlia contou 18 janelas iluminadas. Em quantas salas a luz estava apagada? Gente, vejam só. Vamos supor que isso aqui é uma parte do prédio, né? E aí, isso aqui é as 2 janelas de uma sala. Percebam que se ele ligar a luz de uma sala, as 2 janelas dessa sala, elas vão ficar acesas, tá certo? Então, vejam só. Se ela viu 18 janelas iluminadas, então, dividindo 18 por 2, a gente vai encontrar aí 9. Esse 9, gente, é relacionado, referente à quantidade de salas que estavam com a luz acesa, né? Já que a gente percebeu que quando a gente acende a luz de uma sala, as 2 janelas dessa sala elas vão ficar iluminadas, tá certo? Então, esse 18 aqui, ele está contando as 2 janelas de cada sala, né? Então, quando a gente divide por 2, a gente está meio que, entre aspas, desconsiderando essas 2 janelas que se repetem, né? E aí, meio que esse 9 é a quantidade de salas, que também é a quantidade de luzes que estão acesas em cada sala, tá certo? Então, se ao todo tem 12 salas e 9 estão acesas, então, fazendo 12 menos 9, que vai dar 3, a gente encontra que 3 é a quantidade de salas que estão com a luz apagada, tá certo? Então, a alternativa correta aí, a alternativa B, tá certo? 3. Então, gente, essa também é uma questão bem simples, não tem tanta coisa para se pensar nela, basta você ir com muita calma, tá bom? Analisar bem direitinho as questões. Então, vejam só, o que eu fiz resumidamente nessa questão foi encontrar a quantidade de salas que estavam acesas e depois subtrair, né? Se tinha 12 salas e 9 estavam acesas, então, subtraindo aqui, eu encontrava as que estavam apagadas, ok? Vamos para a próxima questão, alternativa, questão 6, né? Na casa de Júlia, de Juquinha, todos os cômodos vizinhos se comunicam por uma porta, conforme a figura. Se Juquinha quiser andar do ponto A até o ponto B da casa, pelo menos quantas portas deverá passar? Então, vejam só, gente. Se ele está dizendo aqui pelo menos, é tipo assim, no mínimo, quantas portas ele vai ter que passar para chegar de A até B? Ou seja, qual o menor caminho, entre aspas, né? Quantas portas, a menor quantidade? Então, vejam só.
Uma possibilidade de caminho que ele poderia fazer seria passando por essas 3 portas e subindo aqui, ó. Vou até desenhar para vocês perceberem isso, ó. Se ele fizer isso, tá vendo? Ele vai passar por 5 portas. Então, a gente vai assumir que 5 é o menor. Então, se a gente não encontrar nenhum outro caminho que seja menor nessa quantidade, então a gente já pode marcar a alternativa C, 5, tá certo? Então, veja só, outro caminho que ele poderia fazer seria esse aqui, ó. Subia aqui, enrolava. Isso aqui também vai dar 5. Subia, enrolava, também vai dar 5. Subia, enrolava, subia, vai dar 6. Então, vejam só, gente. Nessa questão, se vocês tentarem aí, 2, 3, 4, 5, 6, a menor quantidade, tá? Fica como desafio vocês tentarem encontrar todas as formas, mas a menor quantidade aí nessa questão é 5, tá certo? Como a gente já está percebendo, ok, pessoal? Então, a resposta dessa questão, 5, né? Vocês poderiam tentar fazer de várias formas até encontrar se tinha alguma alternativa menor, mas o 5 é a resposta, ok? Então, vamos passar para as próximas questões aí. A gente já fez 6 questões, agora faltam 9. Então, bora lá. Questão 7. Maria está caminhando por uma estrada e lê as placas com letras que estão à sua direita. Entre os pontos 1 e 2, as letras que ela vai encontrando nas placas formam uma palavra. Qual é essa palavra? Então, vejam só, gente. Ela está andando por essa linhazinha aqui. E aí, ela só vai ler as placas com letras que estão à sua direita, tá certo? Então, vejam só. Eu vou até dar uma aproximadazinha aqui. Se ela está nesse ponto, o lado direito dela é esse aqui, ó. Tá vendo que eu estou marcando? E o lado esquerdo é esse. Então, percebam que ela vai ler a letra K, né? Ó, porque a letra K está no lado direito. E aí, quando ela chegar nesse ponto aqui e for enrolar para a esquerda, vocês podem até girar a prova lá na hora, tá certo? Então, bora lá. É uma forma de se fazer, né? Então, percebam que quando ela enrola aqui à esquerda, a letra A, ela não vai ler porque a letra A está no lado esquerdo, tá certo? Então, ela vai passar direto e vai chegar aqui, e aí pode girar a prova novamente. Então, quando ela chegou aqui, ela vai girar para a esquerda novamente e percebam que ela vai ler a letra N porque a letra N está do lado direito, né? E aí ela vai, passa, chega nesse pontinho aqui e enrola à esquerda, né? Vou girar aqui a prova novamente. Então, ó, ela vai estar assim nesse percurso de frente. Uma dica que eu dou a vocês, quando vocês estiverem fazendo questões que envolvam isso de localização, para saber qual é a direita e a esquerda, não tem nenhum problema vocês tentarem fazer isso, tá certo? Não tem problema algum. Então, vejam só. A letra G, ela não vai ler porque a letra G está à direita dela, tá certo? Considerem sempre que eu estou de frente, tá bom? Eu estou de frente para o caminho. Então, a letra G está na esquerda, então ela não vai ler. Então, ela vai passar direto, vai chegar nesse ponto, e aí ela enrola à esquerda, né? E vai ficar assim, ó, o caminho dela. Então, a letra A, ela vai ler, porque a letra A está na direita, né? Então, gente, seguindo esse raciocínio, eu já vou fazer direto, ok? A letra R, ela não vai ler, porque a letra R está na esquerda, né? Pulei a letra R. A letra O também não vai ler, porque a letra O está na esquerda. E essa letra O, ela vai ler, porque a letra O, ela está na direita. Então, seguindo esse caminho, a palavra que vai formar é a palavra K-N-A-O. K-N-A-O. Então, a alternativa correta aí é a alternativa A. Beleza, pessoal? Questão bem legal aí, bem interessante. Vamos para a próxima questão. A soma das idades de Carlos e Simone é igual a 12. Qual será a soma de suas idades daqui a 4 anos? Então, vejam só, gente. Eu vou representar a idade de Carlos pela letra C e a idade de Simone pela letra S. A gente não sabe que idades são essas, ok? Então, a soma das idades deles, ó, S mais C mais S, é igual a 12, tá certo? Percebam que
quando passar 4 anos, a idade de Carlos vai aumentar 4 anos e a idade de Simone também vai aumentar 4 anos. Tá certo? Então, se vocês perceberem, 4 mais 4 aqui vai dar 8, correto? Então, se a idade de C mais S, né, que era as idades iniciais, a idade de Carlos e Simone era 12, e a gente percebeu que aumentou 8, então a soma deles, quando eles tiverem a idade deles lá, vai ser 12 mais 4 mais 4, vai ser 12 mais 8, 20, tá certo? Uma coisa que vocês poderiam fazer nessa questão, mas que não seria necessário, pessoal, era o seguinte: vocês atribuírem valores aí a Carlos e a Simone. Por exemplo, dizer que Carlos ele tem 2 anos e Simone ela tem 10. E aí a soma deles é 12, né? Então veja, daqui a 4 anos, Carlos ele vai fazer mais 4 anos e Simone também. Então 2 mais 4 fica 6, 10 mais 4, 14, né? 6 mais 4, 6 mais 14, 20. Então, percebam que dá no mesmo, tá bom? Qualquer valor aí que vocês pegarem, estando dentro dos critérios, vai dar certo. Então, a alternativa correta aí, a alternativa é 20, ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. No País das Maravilhas, você pode trocar um rubi por 3 esmeraldas, conforme a figura 1, e uma esmeralda por 2 flores. Quantas flores podem ser trocadas por 2 rubis? Eita, olha só, gente. O rubi é esse aqui, né? Esse grandão, esse rosa, como vocês estão vendo. Esse verdinho aqui são as esmeraldas e aqui são as flores. Então vejam só, gente. Essa questão aqui, a gente já fez uma questão parecida com ela, que foi aquela lá, na lista 4, que era dos leões, do jacaré e dos patos, tá certo? Então, o que foi que a gente fez? A gente foi substituindo os valores correspondentes. Imaginem que aqui a gente está trabalhando com uma balança, tá ok? Então, vejam só. Se uma esmeralda é equivalente a 2 flores, então eu vou substituir o valor de uma esmeralda nessas esmeraldazinhas aqui, tá certo? Ó. Então, essa esmeralda é equivalente a 2 flores, essa outra também. O que isso significa, gente? Significa que um rubi ele é equivalente a 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Ou seja, um rubi é equivalente a 6 flores, tá certo? Fazendo essa substituição. Então, veja, se um rubi é equivalente a 6 flores, para a gente encontrar 2 rubis, basta multiplicar 2 por 6, tá certo? 2 por 6 vai dar 12. Ou seja, com 2 rubis, a gente pode trocar por 12 flores. Ok, pessoal? Questãozinha aí bem rápida, bem legal também. Espero que vocês tenham entendido o raciocínio dela, tá certo? Vamos para a questão 10. Falta bem pouquinho para a gente terminar. Num certo momento, Jim e Ben estão sentados numa roda gigante nas posições indicadas na figura ao lado. A roda gira, movendo Ben para o lugar em que Jim estava. Nesse momento, em que posição está Jim? Ok. Então, ó, pessoal, vejam só. Ben está aqui, né? E aí, a roda gigante, ela vai girar, movendo Ben para a posição que Jim estava. Ou seja, o Ben ele vai ter que vir parar nessa posição. Então percebam que nessa questão não importa o sentido que essa roda gigante ela vai girar, se é no sentido horário ou no anti-horário, tá certo? Porque vai dar no mesmo, ok? Então vamos pegar esse sentido aí anti-horário, tá certo? E o que é sentido anti-horário? O que é sentido horário? Sentido horário é o sentido do relógio, tá certo? Ó, se vocês perceberem, o relógio ele gira nessa direção, ok? Os ponteiros de um relógio giram nessa direção. Então, esse aqui é o sentido horário. E aí, o sentido anti-horário é o sentido contrário, ou seja, o sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, tá certo? Então, anotem isso aí, é uma dica bem legal. Então, vejam só. A distância de Ben para Jim é sempre
considerando que ele vai girar no sentido anti-horário, nessa relação aqui, é sempre de 2 vagões. Então, se o bem vir para cá, o Jim ele vai ficar na distância de 2 vagões, ou seja, o Jim ele vai ficar nesse vagão, tá certo, gente? Então, o bem ele vai estar aqui e o Jim ele vai estar nesse. A alternativa correta aí nessa questão é a alternativa A, ó. Percebam que essa alternativa A mostra a mesma posição que o Jim está, ok? Então, já vou marcando ela aí. Essa é a alternativa correta da nossa questão, ok? Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão 11. Quantos triângulos há na figura ao lado? Essa questão aí, gente, é aquela famosa questão em que você não vai somente contar os triângulos que são encontrados, mas você pode também encontrar os triângulos que podem ser formados, tá certo? Então, vejam só. Aqui nessa casinha a gente tem 1, 2, 3, 4 triângulos, né? E tem também o triângulo grande, né? O que é formado por esses 4. Então, só no telhado aqui da casa, a gente já encontrou 5 triângulozinhos, né? E aí a gente vai fazer a mesma análise aqui. Lembrem-se que um triângulo é todo polígono, figura que tem 3 lados, tá certo? Então, vamos analisar agora aqui nessa parede da casa. A gente tem um triângulo aqui, tem outro aqui e tem outro. Então, 3. 3 triângulos são visíveis. E aí, a gente consegue formar um triângulo, mais um triângulo, né? Assim, ó, formando desse jeito. Também consegue formar dessa maneira, ó. Então, já vai para 5 e também consegue formar dessa maneira, ó. Tá certo? Já vai para 3. Então, aqui tem 5 e aqui tem 6. Tá certo? Eu indico que vocês tentem fazer aí em casa, desse jeito aí, analisando quantos triângulos conseguem ver nessa figura. Ok? Então, 5 mais 6, 11. Então, a resposta correta aí, pessoal, bem rapidinho aí essa questão, é 11. Tá certo? A gente consegue ver, existem 11 triângulos aí nessa figura. A gente baixa formá-los. Questão 12. Alfredo gira uma peça em etapas. As 3 primeiras etapas estão representadas na figura abaixo. Quando ele completar 6 etapas, como irá aparecer a peça? Então, vejam só, gente. Ele girou, né? Girou essa peça e ela ficou assim. Girou novamente, ficou assim. E a terceira etapa mostra que ela ficou assim. Então, vejam só. Se vocês perceberem, quando ele girar novamente, essa parte laranja ela vem aqui para cima e essa parte azul ela vem aqui para baixo. Então, na quarta etapa, se vocês perceberem, essa peça ela volta à posição inicial, tá certo? E aí isso aqui é uma sequência, vai se repetir sempre. Então, a quarta etapa ela vai estar nessa posição. Então, seguindo a lógica, a quinta ela vai ser essa posição aqui. E a sexta ela vai estar nessa posição. Então, a alternativa que se encaixa com essa peça aqui, ó, que eu estou destacando, é a alternativa E. Beleza, pessoal? Bastava vocês perceberem que isso aí era uma sequência, tinha um padrão, e que isso aí vai se repetir. Ok? Então, vamos para as nossas últimas questões. Só faltam mais 3. Bora lá. Em que figura o número de cenouras é o dobro do número de peras e também a metade do número de maçãs? Então, vejam só. Prestem muita atenção nesse conectivo I, tá certo, gente? Quando vocês encontram esse conectivo I na questão, significa que esses 2 critérios eles devem acontecer, os 2. Por exemplo, vamos supor que você encontre uma figura em que somente o dobro do número de peras é equivalente ao número de cenouras, né? O número de cenouras é o dobro do número de peras. Mas vocês não encontram que o número de cenouras é a metade do número de maçãs. Isso está errado, porque vocês estão encontrando um, mas não estão encontrando o outro. Tem que encontrar os 2. Então, vejam só. A gente sabe aqui que o número de cenouras, representado pela letra S, tem que ser o dobro do número de peras. E o número de cenouras tem que ser a metade do número de maçãs. Então, a gente representa assim, ok? Então, vejam só.
Vamos analisar alternativa por alternativa. Nessa alternativa aqui, a gente tem 4 cenouras. 4 é o dobro de 2, né? Tem 2 peras. 4 é o dobro de 2? Sim, de fato, então correto. Então, a gente já sabe que a relação da cenoura com a pera está correta. E agora a gente vai ver a relação das cenouras com a maçã. Aqui tem 2 maçãs e tem 4 cenouras. 4 é a metade de 2? Não, a metade de 2 seria 1, tá certo? Então, essa alternativa aí, ela tá errada, tá certo, gente? Então, vejam só. Vamos para a próxima alternativa. Aqui, a gente tem 3 cenouras. 3 é o dobro de 1, tá certo? Vejam, tem uma pera e 3 cenouras. 3 é o dobro de uma pera? Não. O dobro de 1 é 2, então essa alternativa aí a gente já pode descartar, ok? Vamos para a alternativa C. A gente tem 4 cenouras e 2 peras. 4 é o dobro de 2? Sim. Então, vamos analisar agora em relação às maçãs. 4 é a metade de 5? Não, jamais. Tá certo? Então, isso aí tá errado também, a gente já descarta. Alternativa D. Tem 2 cenouras e uma pera, né? 2 é o dobro de 1? Sim, tá correto. Agora vamos analisar das maçãs. Tem 4 maçãs. 2 é a metade de 4? Corretíssimo. Então, vejam só, gente. Substituindo isso aqui nessas relações que a gente encontrou, a gente percebe que nessa alternativa, de fato, a quantidade de cenouras 2 é igual ao dobro de peras, né? Tinha uma pera, então 2 vezes 1, 2. E aí isso aqui fica 2 igual a 2, então tá correto. E em relação às maçãs, se tem 2 cenouras, as maçãs têm que ser a metade, né? De fato, a metade das maçãs é 4 dividido por 2, que dá 2 também. Então, a gente encontrou a alternativa correta, tá certo? Então, essa é uma questão aí bem legal. É um pouquinho, assim, entre aspas, complicadazinha, mas dá para resolver, ok? Vamos para a questão 14. Vamos lá. Bruna e Vilma estão numa fila. Gente, nessas questões que envolvem fila, eu indico vocês tentarem fazer o desenho da fila para clarear mais um pouquinho, ok? A ideia? Então, vejam só. Bruna sabe que há 7 pessoas na frente dela e Vilma sabe que há um total de 11 pessoas nesta fila. Se Bruna e Vilma estão juntas, elas estão juntas, né? A gente já sabe de várias informações. Eu vou anotar que elas estão juntas. Elas estão juntas e Bruna está na frente de Vilma. Ou seja, eu vou desenhar aqui embaixo, nesse cantinho aí, aqui, para vocês entenderem melhor. Bruna está nessa posição e Vilma está logo atrás dela, ok? Como vocês conseguem ver aqui. E aí, a questão, ela diz que na frente de Bruna há 7 pessoas. Então, eu vou colocar aqui, nessa figura que eu coloquei, que na frente de Bruna tem 7 pessoas. E aí, Vilma, ela diz que ao todo nessa fila tem 11 pessoas. Então, vejam só. Se na frente de Bruna tem 7 e contando com elas já tem mais 2 pessoas, ao todo a gente já está trabalhando com 7 mais 2, 9. Logo, para completar 11, isso significa que atrás de Vilma só pode ter 2 pessoas, tá certo, gente? 11 menos 9, 2. Então, a alternativa correta aí dessa questão é a alternativa A. Existem 2 pessoas atrás de Vilma. Também é uma questão bem fácil. Então, vamos para a próxima, né? Vamos lá. Questão 15, a última, para a gente terminar e concluir. Neste momento, o relógio marca 1h30. Que horas eram há 2h30 atrás? Vejam só, gente. Vamos considerar que, quando ele diz que o relógio está marcando 1h30, vamos considerar que é 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, a gente representa da seguinte maneira. 13h30. Não é isso? E aí ele quer saber que horas eram há 2h30 atrás. Então, só basta eu fazer uma subtraçãozinha aí, ó. Menos 2h30. E aí fica bem mais fácil de resolver dessa maneira.
Vejam, 30 minutos menos 30 minutos vai dar 0, né? E 13 menos 2, 11. Ou seja, se o relógio está marcando 1h30 e ele quer saber que horas eram há 2h30 atrás, a resposta é 11 horas. Então, a alternativa que está dizendo aí 11 horas é a alternativa B, tá certo, gente? Então, concluímos aí mais uma lista. Espero que todos vocês tenham entendido todas as questões. E é isso, gente. Deixe seu like, compartilhe para seus amigos e até a próxima.